Olá, olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar do padre Fábio de Mello novamente, porque repercutiu pra caramba esses últimos fatos aí, né? Desse imbróglio que aconteceu em Joinville, lá no Shopping Garden, o Garden Shopping, né, Joinville, bonito shopping, né? Linda cidade também, né? Joinville, né? E ele tava lá pra fazer um show, aí pegou o pessoal da equipe dele e foi pra academia. Foi pra cafeteria Havana Café, né? E chegando lá, ele ia pegar o tal do doce de leite light, aquele zero cal, que não tem caloria, que não tem, perdão, zero açúcar. E na prateleira tinha um preço. Quando ele chegou para pagar no caixa, era mais caro. Ele foi reclamar com a moça do caixa, a moça do caixa chamou o gerente foi lá verificar o preço e viu que o preço era aquele mesmo que estava no caixa, que o preço da prateleira estava errado. Ele foi para o Instagram e fez aquele vídeo reclamando, falou o nome da cafeteria, né, que eu acho que aí ele errou feio, ele não deveria ter falado o nome da cafeteria. Aí ele também não mentiu quando disse que não conversou com o gerente. O gerente já tinha dito, o Jair, né, que até deu uma entrevista exclusiva para o Ricardo Feltrin, que eu assisti, no canal do Feltrin, aqui no YouTube, que eu acompanho sempre, dizendo que ele não conversou em momento nenhum com o padre. E o padre já tinha dito no vídeo dele antes, com 26 milhões de seguidores no Instagram, que não havia conversado com o gerente também. Beleza. Mas o preço estava errado e parece que o gerente falou para todo mundo ouvir, a cafeteria cheia, e é uma cafeteria cara pra cacete. Eu quero ir lá comer o canole, né? Eu quero comer o canole. Eu vi umas fotos de um canole maravilhoso com doce de leite e com goiabada, né? Para quem gosta de canole, que é aquela sobremesa italiana, que é um rolinho assim, frito, né? Como se fossem aqueles cones que a gente tinha antigamente, o conezinho frito, que a gente coloca queijo dentro, né? Delícia. E aí o gerente teria dito, o preço é esse mesmo, quem quiser leva, quem não quiser não leva. Aí o padre não conversou nada. Esse amigo do padre, bombadinho, que o pessoal tá sacaneando, dizendo que ele faz conteúdo adulto, o pessoal também é foda, né? Nossa. Estão dizendo que é namorado do padre. Pô, se o padre tem namorado, não é problema de ninguém, gente. Isso aí é problema dele, né? Problema dele com a Igreja Católica, né? E com os fiéis dele, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas o pessoal tá sacaneando, gente, chamando o cara de padre de Taubaté, tá aí a Cariúcha, ó, tal do Fofocalizando, chamando o cara de padre de Taubaté. Ex-Fazenda também questionou o cargo dele na instituição religiosa. Fábio de Mello se tornou alvo de polêmica, Eu sei que o fato dele ter ido reclamar, eu acho que todo mundo tem culpa aí, né? Tem culpa a cafeteria também que demitiu o Jair. Né? Por que demitiu o rapaz? Primeiro, afastou o gerente, que é a primeira vez da vida dele que ele era assumia um cargo de gerência, ganhando 3 mil por mês. 3 mil, mas trabalha dentro de um shopping, né, gente? Então é um trabalho bacana, no ar-condicionado, é tenso, é tenso. Você tem que gerenciar várias pessoas, né? A cozinha, tudo. Garçons e caixa, tudo. Mas é um trabalho bacana, né? Não é um trabalho difícil. Você não tem que carregar pedra, você não tem que bater laje, então é tranquilo. 3 mil por mês o cara estava ganhando. Agora o rapaz está em depressão, profunda depressão, não consegue sair de casa. O nome dele é Jair. Jair. Deixa eu ver. Café Havana. Ele deu uma entrevista lá pro Ricardo Feltrin, que eu assisti, contando que está em depressão, que não consegue sair de casa, que está tomando um monte de remédio. E é esse aqui o rapaz, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Esse aqui é o vídeo que ele fez para responder ao primeiro vídeo do padre Fábio de Mello, que é esse aqui, ó. Esse é o primeiro vídeo do padre Fábio de Mello. Eu ter uma segunda oportunidade, mas também quero dizer... Não, esse é o segundo vídeo. Esse é o segundo vídeo que ele fala da demissão do rapaz. Aí que eu falei, do erro da cafeteria, foi ter demitido... Primeiro, a cafeteria afastou o rapaz, porque tem um padre lá de Joinville, que também é influencer, que foi falar mal do Fábio de Mello. Ele é conhecido do dono da cafeteria. Aí o dono da cafeteria pediu para esse padre, você conhece o Fábio de Mello? Entra em contato com ele para tentar desfazer o problema. E ele entrou em contato com o padre Fábio de Mello através de um outro amigo, que era o conhecido, né, em comum entre os dois, e o Fábio de Mello foi lá e fez esse disclaimer, digamos, né?
Aí não falou mais no nome do rapaz, no nome da cafeteria, não tocou no nome de ninguém, mas não pediu desculpas nem nada. Continuou batendo, dizendo que estava todo mundo errado, menos ele. Gente, nessa posição de um homem desse, milionário, cheio de dinheiro, padre, famoso, quase 30 milhões de seguidores na rede social, um padre se equiparando a Virgínia, por exemplo, né? Ou a outro influencer, sei lá, a um Léo Dias da vida, fofoqueiro, influencer de base que dá errado na cara, vendedora de batom e um fofoqueiro como o Léo Dias, o padre está no mesmo patamar. Pra você ter uma ideia de como ele é carismático, como ele conseguiu toda essa fama, seguidores e tudo. Então se envolve num imbróglio desse à toa por causa de 2 potes de doce de leite zero açúcar. Né? Aí a cafeteria errou no seguinte: mandou o gerente para casa e falou: não, tá tudo tranquilo, gerente. O Jair, né? O nome dele é Jair, cadê ele aqui? Jair José Aguiar. Mandou o Jair para casa. Olá a todos, meu nome é Jair José Aguiar da Rosa. Tá aí, mandou o rapaz para casa, 36 anos, pobre, primeira vez que ele é gerente, R$3.000 por mês, 12º filho de uma família de 12 crianças, ele é o último, caçula, família pobre, a mãe sustentou a família sozinha, sem o pai. Aí o cara foi demitido. Por que a cafeteria demitiu o rapaz? Para que demitiu o rapaz? A Caixa, que encontrou a incongruência entre o preço na prateleira e o preço no caixa, falou que ele nunca tratou ninguém mal. Os colegas dele de cafeteria dizendo que ele é um rapaz bacana, que nunca tratou ninguém mal, que nunca foi descortês, nem mal educado com ninguém. No dia, a cafeteria estava lotada, gente. Tinha pouco funcionário, pouca gente servindo, os caixas estavam lotados, a cafeteria tinha acabado de inaugurar. Tem 1 mês a cafeteria. Nesse imbróglio do padre Fábio de Mello, que ele que provocou essa merda, né? Ele poderia até ocasionar a falência da cafeteria. Agora, se eu sou dono da cafeteria, eu mantenho o Jair lá. Eu reemprego ele. Se bem que agora, se eu fosse ele, eu não ia querer também, né? Porque mandaram o cara para casa falando: não, fica tranquilo, a gente não vai demitir você não. A gente está entrando em contato com a Central, porque essa empresa é uma empresa de fora do Brasil, né? A gente está entrando em contato com a Central para ver quais são as regras da empresa, da franquia, né, da franqueadora master, etc. Mas daqui a pouco você volta. E demitiram o rapaz. Para que demitiu o rapaz, gente? Por que fizeram isso? Né? Erro da cafeteria em tentar entrar em contato com o Fábio de Mello e em demitir o rapaz. Não era para fazer nenhuma coisa nem outra. Erro dos dois. Né? E agora é esse problema de gente dizendo que o padre é gay. Agora já ficou estranho, né? Aí o que aconteceu? Aquela maluca da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, né? Ex-deputada federal, caçada, aquela confusão, a família toda enrolada. Cadê a cara dela? Cadê? Essa é a Cariúcha, que falou que o padre é padre de Taubaté, que ele é gay, o caramba. Aí vem essa maluca aí. Você vê que aqui o Fábio de Mello ainda estava aqui, ele ainda não estava com pouquíssimo procedimento na cara. Não é? Concordam comigo? Aqui é o Jornal Extra, né? Que é jornal de fofoca pra cacete também, né? Agora, nessa foto aqui, o padre já está transfigurado, cheio de procedimento na cara. Aí eu te pergunto, gente, para que um padre católico, um homem do celibato clerical, o cara que é pároco de Taubaté, a paróquia dele é Taubaté, tá, gente? Ele não é padre de missa, ele é padre de show, padre de espetáculo. E para que esse cara faz esse monte de procedimento na cara, gente? Explica para mim. Não tem alguma coisa fora do lugar aí? Um cara que deveria ser um pastor de ovelhas, que deveria estar à frente do seu rebanho de fiéis, que são 26 milhões de seguidores, né? Eu diria que, sei lá, a metade desses seguidores, a gente poderia dizer que são católicos, que frequentam a missa, tudo são 10 milhões de pessoas, gente. 10 milhões de pessoas. E você está fazendo procedimento na cara, indo para academia, tomando bomba, botando botox, totox, tritox, fazendo plástica, puxando para cá, para lá. Daqui a pouco tá igual a Gretchen. Né? Você vê, a Brasil tá melhor do que ele. A Cristiane Brasil, ex-deputada, dizendo aqui que o padre é viado, tá? Tem que se assumir homossexual. E dizendo que estava envolvida com um homem casado em Petrópolis, né? Será que é isso?
é homossexual, relacionamento com outros homens, inclusive homem casado. Esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual. Petrópolis, namorava um homem casado em Petrópolis, sem nomes e tudo, caramba. Tá vendo? Acaba que um desentendimento idiota de um cara milionário como esse homem, por causa de 2 potes de 20 ou 30 reais de um doce de leite, né, ocasiona a demissão de um menino que ganha 3 mil reais por mês e agora ocasiona também, em consequência, a abertura da caixa de Pandora da vida pessoal dele. Aí, por último, agora ele veio dizer no Twitter dele, lá no X, né, falou sobre a sua vocação religiosa, falou dos fãs, dos fiéis da Igreja Católica, falou de tudo, falou do ocorrido, mas não deu nome, não falou nada, só fez alusão. Né? E falou que já não aguenta mais, está em depressão também, não sai de casa mais. Os amigos estão preocupados, assim como o Jair também, tomando um monte de remédio, também não está saindo de casa mais, com depressão, com medo de sair, de ser morto na rua. E o padre agora sendo perseguido e com a sua vida pessoal, particular, íntima, exposta para todo mundo. Se é gay, se não é problema de ninguém, tá? Para mim tinha que liberar essa Igreja Católica, deixa o cara, se quiser ser gay, quiser casar, casa, se não quiser, não casa. Sei que se bem que casamento na Igreja Católica ia ser uma complicação. Imagina um padre casando, como é que ia ser isso, hein? Quem ia celebrar o casamento de um padre? Né? Um outro padre, ou ele mesmo celebraria seu próprio casamento? E como é que ficaria um padre tendo filhos? Digo com uma mulher, tá? Tendo filhos, como é que seria isso para a divisão de herança e como ficaria esse embrolho? Ia ser complicado, hein? Mas assim, se o cara quer casar, se o cara quer ser gay, se o cara quer namorar, né, não interessa. Eu me lembro de uma vez que eu vi aqui o pároco da nossa Catedral Metropolitana, eu fiz agostiniano e salesiano, né? Agostiniano de Santo Agostinho e salesiano do Dom Bosco, né? E com aquela ideia de que o padre é o cara correto, reto, né, ereto, aquele cara que está ali. Né? A primeira vez que eu vi o padre da Catedral Metropolitana entrando por detrás da Catedral de Vitória, fumando, isso nos anos 70, eu falei, nossa, o padre fuma, que absurdo, eu era pré-adolescente, devia ter 10 anos, 12 anos, né? Aí você vê aquela ideia que a gente tinha, que o padre não podia fumar, o padre não podia beber, o padre não podia olhar para o lado, o padre não pode andar de tênis e calça jeans, o padre tem que estar sempre de batina, tem que dar igual um freio, tem que ter aquela carequinha aqui. Ridículo, né? Essa ideia que já saiu do caminho, essa ideia idiota de que padre não pode isso, padre não pode aquilo. Gente, libera essa porra, deixa o padre casar, deixa o padre ser gay se quiser ser gay, não interessa. É melhor que ele seja um pastor de ovelhas maravilhoso, né, do que estar cerceando a vida do cara particular, né? Mas também, por outro lado, você sabe que quando você entra para o seminário, você entra como soldado da igreja e você sabe os patamares que você tem que ir subindo, né? Os degraus que você tem que escalar até chegar a um ordenamento, a ser ordenado, né? Então, uma ordenação. Então, eu acho que o cara, assim, se você é gay, não vire padre, né? Não é? Não vire padre, gente. Se você sabe que você gosta da vida mundana, a igreja é assim. Ou então você abandona a batina e vá para uma igreja protestante. Não é? Não seria mais honesto? Eu acho, eu não sei. O que vocês acham, gente? Vamos dar opinião aí. Esses vídeos são polêmicos, né, e tudo, mas eu acho que o padre Fábio de Mello errou naquela primeira denúncia para falar de PROCON, direito do consumidor. Porra, padre, presta atenção, não se mete nessa porra. Toma conta lá dos seus shows, da sua vida e pronto, vai se meter com isso. Deixa pra lá, paga lá aquela diferença de R$5 do pote de coisa. Aí ele foi dar uma lição de moral, que tem que seguir as regras da legislação de Código do Consumidor em todo o território nacional. Sabe, meio bobo, né? Esse padre, meio homem velho, já bobo, né? Eu achei ele bobo. E a Havana que demitiu o rapaz, que não era para ter demitido o rapaz, que foi uma pena mesmo. Eles não deveriam ter demitido o rapaz, né? E
Eu acho que esses são os dois erros principais, né? Eu acho. O padre vacilou e a empresa também vacilou. Agora, com relação ao que disse, só para fechar o vídeo, tá, pessoal, para não ficar muito longo. Com relação ao que disse esse rapaz, segundo algumas testemunhas do padre Fábio de Mello, é que ele teria gritado ali para todo mundo ouvir: o preço é esse mesmo e quem quiser leva, quem não quiser não leva. Aí eu não sei se é verdade, porque o vídeo que mostra o exato momento em que aconteceu o problema não tem áudio, então a gente não consegue ouvir nada, só uma imagem ruim, borrada. O cara monta uma cafeteria, bota uma câmera ruim pra caramba, parece uma câmera dos anos 80, 90, tá doido, pô. Bota uma 4K nessa porra aí, cafeteria cara, gente, bota uma imagem de boa qualidade, pô, fala sério, né? Mas não era pra ter demitido o rapaz. Agora o rapaz está com depressão, agora tá também o padre com depressão, todo mundo de cu trancado dentro de casa, tomando um monte de remédio, e ninguém sai do armário, e fica essa confusão toda por causa de uma porra de um doce de leite. Vambora, gente. Curte, compartilha e comenta. Vamos lá, né? Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.